Oi, é, contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu tinha é, 18 anos de idade quando aconteceu. Eu tenho uma prima, ela não tá mais aqui, ela já faleceu. E ela era muito pesada, ela pesava 220 quilos, ela era bem gorda. E ela tinha dificuldade por causa do peso. Então o marido dela já era bem idoso. Ela precisava de alguém para ajudar ajudar ela com ele, porque ele estava doente. Então, minha mãe, ela falou com minha mãe, que minha mãe ela era prima da minha mãe, né? Ela falou com minha mãe se minha mãe podia deixar eu ir passar um dia na casa dela para ajudar ela. Mas mãe deixou eu passar pelo menos um mês lá na casa dela, né? Aí numa quinta-feira eu fui, cheguei lá à tarde, numa quinta-feira à tarde na casa dela. Aí quando foi na sexta-feira de manhã, ela foi colocar a mesa do café. Aí ela colocou uma bandeja em cima da mesa. E na bandeja tinha é, pedaços, recortes de fruta, né? Pedaços de fruta. De todos os tipos de fruta, em pedaços cortados. E elas estavam podres. Não sei porquê, eu não entendo desse negócio. Sei que estava podre, as frutas estavam podres, estavam pretas e estava escorrendo assim um líquido preto. Aí eu não sabia, né? Aí eu perguntei, pra quê? O que é isso aqui? Pra que é isso aqui em cima da mesa? Eu perguntei pra ela. E eu sou, né? Desde criança, é, criada no Evangelho, mas eu era uma jovem, eu tinha 18 anos e eu era muito rebelde. Mas eu era brigona, rebelde. Ninguém pisava no meu calo, se pisasse no meu calo, doía. Ninguém olhava para mim duas vezes, porque se olhasse, eu já estava perguntando o que estava vendo. Eu era assim. Na escola, ninguém olhava para mim duas vezes, só olhava uma vez só, porque se olhasse a segunda vez, eu já perguntava o que estava vendo, se perderam alguma coisa. Eu era bem assim, bem brigona mesmo. Aí ela respondeu para mim, isso aqui é pra gente, pô. É pra gente pegar, cada um pegar, eu não sei se ela falou 7 pedaços, eu não sei. Eu sei que ela falou que é pra pegar pra comer. Eu falei, comer? Essa fruta tá podre, quem é que vai comer isso? Eu falei, né? Eu não sabia das coisas dela, né? Que ela era do outro negócio lá. Aí ela disse que era pra pegar pra comer. Eu disse, eu não vou comer isso. Eu não vou comer. Ela fechou a cara, não falou nada. Ela me deu um cobertor quando eu cheguei lá, né? E na quinta-feira eu cheguei à tarde lá. Então eu dormi a noite da quinta-feira. Então eu dormi com o cobertor e o cobertor estava descozido. Com um maior descozido bem grande, assim, um rasgão grande, que me ficava me incomodando, né? E a época era a época de frio. E ficava me incomodando com a friagem entrando pela abertura do cobertor. E eu fiquei me incomodou bastante. Mas mesmo assim eu não reclamei não, nem pedi outro não, fiquei quieta. Aí eu passei a sexta-feira, eu disse que eu não ia comer aquela coisa que estava na mesa, né? Eu falei, não vou comer isso, não comi. Ela não gostou, mas também ela não falou nada. Na sexta-feira eu falei, foi o que aconteceu. Quando foi no sábado, eu dormi a noite da sexta, quinta, sexta e a noite do sábado com esse cobertor me incomodando. Quando foi no domingo, aí no domingo de tarde, tava passando o programa do Chacrinha. Aí eu não aguentei mais. Aí eu pedi a ela pelo menos uma agulha para costurar o cobertor, né? Eu falei, prima, me dá uma agulha para me costurar o cobertor que você me deu, que tá com um rasgão e tá me incomodando. Ela foi lá dentro, trouxe,
a caixinha com agulha, linha e tudo e me deu. Mas a agulha estava enferrujada. Era uma agulha velha, parece que ela não usava, né? Agulha velha, enferrujada. E eu, jovem, né? Assistindo o programa do Chacrinha, costurando e assistindo, olhando para a televisão. Aí a agulha escapuliu e entrou na minha unha. E a minha unha era enorme. A minha unha era bem grande, era tão grande que ela envergava de tão grande que era. E na igreja, que eu fazia parte da Assembleia de Deus, não podia usar a unha grande, nem usar a unha grande, nem pintar a unha, mas como eu era bem rebelde, não estava nem aí para nada, eu fazia minha unha, deixava crescer e pintava. Tinha vez que eu ia para o ensaio do conjunto, que eu cantava no conjunto, né? Tinha uma menina lá que a unha dela era no. Ela não tinha unha não, era no sabugo do dedo. Bem, a unha era na carne agarrada assim, né? Quando eu via, dava agonia em mim. Quando ela viu a minha unha, ela falou, menina, a gente não pode usar unha grande não. Viu? Se o maestro ver, vai brigar com você. Eu falei, ele vai brigar comigo? Por acaso ele vai mandar a minha unha? A unha é minha, eu faço o que eu quiser, eu pinto, deixo crescer, faço o que eu quiser. Ninguém se mete com a minha unha não. E ninguém vem se meter não. E cala a boca, eu falei pra menina, né? Ela se metia. Aí a agulha entrou na minha unha, que a minha unha era grande e enorme, né? E a minha unha estava pintada. Mas não estava pintada de vermelho não. Aí quando foi de madrugada, na madrugada do domingo para a segunda, na madrugada, assim, mais ou menos meia-noite, eu comecei a sentir meu dedo doer. Começou a doer a minha unha, doer. E queimar. O meu dedo começou a inchar e ficou quente, queimando, muito quente, esquentando. Que eu me levantei umas 10 vezes para botar a minha mão debaixo da torneira para aliviar a quentura que eu estava sentindo no dedo. A unha doendo, muita dor, doendo, começou a doer, esquentar, doer, esquentar. E eu fiquei nervosa, com medo. Aí, de manhã, eu amanheci com o dedo doendo, queimando, mas eu não falei nada na segunda-feira. Aí, quando fui na segunda-feira, não, no mesmo dia comecei, ela escutou eu me levantar, aí ela veio perguntar o que é que eu tinha, né? Aí eu falei pra ela, eu mostrei pra ela, o meu dedo, disse pra ela que minha unha tava doendo. Aí ela falou, isso aí deve ser unheiro. Unheiro dói mesmo, dói assim mesmo. Você passar um esmalte vermelho na unha, se for unheiro, é bom o esmalte. Ela me deu o esmalte vermelho, eu passei em cima da minha unha, cobri a unha. Mas aí continuou doendo e queimando, e o dedo começou a inchar. Aí amanheceu a segunda-feira, continuei, lavei louça pra ela, ajudei ela. Quando foi, aí dormi ainda, sofri, foi muito ainda na segunda, na terça, na quarta. Na quarta-feira, amanheceu a quarta-feira, o meu dedo estava enorme. Eu já estava sentindo já o meu braço já ficando duro. A metade do meu braço estava ficando duro. E o dedo estava muito inchado e só não dava para ver a unha, porque a unha estava pintada com a tinta preta que ela me deu para me passar. Aí, quando ela viu meu dedo muito inchado, ela disse, Nisso, você tem que ir para casa, para sua mãe, levar você no hospital para ver o que tem na sua mão, pode ser que seja alguma coisa, isso aí não é unheiro não. Aí eu fui para casa. Mas ela doía tanto, a dor era tão grande que eu ia no ônibus, eu fui no ônibus até em casa chorando, a lágrima descendo, porque a dor era muito grande, eu não podia gritar, então a lágrima descia. As pessoas ficavam olhando para mim, vendo minha lágrima descer. Ninguém perguntou nada não, mas as pessoas ficavam olhando, né? A lágrima descendo, porque estava doendo muito, mas a dor era terrível. E o dedo estava muito, muito inchado. Quando eu cheguei em casa na quarta-feira, já fazia domingo, aí segunda um dia, terça 2 dias, quarta 3 dias, fazia 3 dias já.
E grenguena, tétano naquela época, matava com 24 horas. Eu vi pessoas morrer, né, com tétano e matava com 24 horas naquela época, anos 80 por aí, 70 matava, né? Hoje em dia mais não, mas naquela época as pessoas morriam. Aí, aí quando eu cheguei em casa, aí mãe perguntou, eu disse, mãe, eu vim pra casa que eu tô com essa tia. Aí eu mostrei pra mãe, mãe viu meu dedo, né? Que é isso no teu dedo? Que aí foi isso, Anice? Eu não me lembrei. O meu dedo, furei o dedo com a agulha, mas eu esqueci. Sumiu mesmo da minha mente que eu tinha me furado com a agulha. Eu não me lembrava. Esqueci totalmente. Eu disse, mãe, eu não sei, mãe. De repente meu dedo começou a doer. Eu não me lembrava que eu tinha me furado com a agulha, não. Aí uma vizinha que morava perto, né, em cima, assim, que era morro, né? Ela morava mais em cima. Ela desceu, viu que eu cheguei, né? Ela veio me ver. Ah, dona Irene, a Nice chegou. Aí eu vim ver ela. Ah, a mãe disse, ela veio, mas ela tá com um problema aqui no dedo aqui. Aí ela, quando eu mostrei o dedo pra ela, falou, isso aí deve ser panariço, Nice. Panariço dói assim mesmo. E eu já tinha tido panariço. Nesse mesmo dedo eu tive panariço. É um caroço. E ele dói muito. E a dor é terrível, a dor do panariço. Eu já tive panariço justamente nesse mesmo dedo. Aí ela disse, deve ser panariço. Um panariço, disse, aquele caroço que dói muito. Se você, se for para ele estourar, aí ele para de doer. Ó, dona Irene, a senhora pega, faz uma papinha com sabão virgem, farinha e sal e alho. A senhora faz um mingauzinho morninho, bota no dedo dela, amarra com um pano, se for o nariz vai estourar. Pronto, quando estourar, para de doer. Ela falou isso, né? Mãe fez, botou no meu dedo e amarrou com pano. Amarrou e me deu um remédio para dor e eu fui dormir. Deitei lá e dormi. Quando passou o efeito do remédio e o negócio puxando no meu dedo, né, esquentou e começou a puxar, aí eu acordei gritando. Mas eu gritava tão alto que todos os vizinhos de perto escutou eu gritar. E as pessoas vieram ver o que é que eu tinha, porque que eu estava gritando. Chegou na porta perguntando porque eu estava gritando. E eu gritava, socorro, por favor. Eu quero morrer, que dor, não estou aguentando. Mãe, tira isso da minha mão, tira isso do meu dedo, tira isso do meu dedo. Minha mãe colocou as minhas irmãs, que a gente é evangélico, né? Então, o que acontece, a gente já vai orar, né? Então, eu era rebelde, eu nem me lembrei de orar. A minha mãe colocou as minhas irmãs ajoelhadas na cama para orar por mim. E meu pai e minha mãe leram o versículo, louvaram o louvor. E eu gritando, segurando a mão e gritando. E minha mãe orando, meu pai orando. E as minhas irmãs ajoelhadas, elas eram tudo pequenas. E elas orando lá com minha mãe com meu pai e eu gritando. Como a gente tem esse negócio que Deus fala com a gente, né? Deus batizou a minha irmã na hora, batizou ela com o Espírito Santo. A minha irmã tinha 9 anos, aí Deus batizou ela na hora da oração, com o Espírito Santo. E tomou ela e falou para minha mãe que grande era o mal, mas ele ia dar vitória. Ele falou isso pela boca da minha irmã. Aí minha mãe já ficou tranquila, né? Porque Deus tinha falado que ele ia dar vitória, que aquilo ali não era para que a gente não precisa ficar preocupado, né? Então minha mãe não se preocupou mais. Aí eu disse, mãe, tira isso da minha mão, tire, mãe, tire. Aí minha mãe puxou. Quando a minha mãe puxou o pano que estava no meu dedo, o esmalte tinha esquentado, derreteu e saiu colado junto com o paninho que minha mãe tinha colocado. A unha ficou limpa. Quando a moça que estava lá em casa, chegou lá em casa, ela olhou, ela viu minha unha preta, ela disse, irmã Irene, isso aí não é panarice não, é grenguena, tem que levar no hospital agora, fazia 3 dias já. Se fosse para eu morrer, eu tinha morrido, porque grenguena matava com 24 horas, né? Tem que levar ela no hospital. Minha mãe disse, eu não tenho como eu levar ela, né? Você não se preocupe não, Daniela, eu levo ela.
E eu já estava já sentindo, o meu braço já estava parado, o dedo também estava parado já, e muito grande o dedo, estava enorme, preto. E também eu já estava já com frio, dor de cabeça e muita febre. Eu estava quente, com frio e com dor de cabeça. Aí era dor de cabeça, dor na mão, com muita febre e muito frio. Eu tremia tanto que o dente batia, né? Os dentes batia um no outro, fazia aquele barulho de batendo. Aí ela disse, eu vou levar ela. Ela me embrulhou com cobertor e, e desceu comigo para me levar. Como a gente não tinha condição de pagar um táxi, né? Naquele tempo o táxi era caro, né? A gente não tinha condição, então. Aí eu levo ela de ônibus, dona Irene, eu levo ela de ônibus. Ela foi comigo de ônibus, ela me embrulhou no cobertor e saiu e foi comigo para pegar o ônibus. Quando a gente estava na parada do ônibus, eu batendo, né, meu dente batendo no outro, fazia barulho assim, de tanto que eu tremia, que o dente batia. E eu tava com muito frio, querendo desmaiar, eu quero desmaiar, querendo passando mal, querendo desmaiar. Aí um casal veio pegar o ônibus. Aí a moça olhou, viu eu segurando a mão, né? E ela olhou para meu dedo e viu que meu dedo estava muito inchado e preto. Aí a mulher olhou assim, meu Deus, o que foi isso? Aí eu tava com medo de dizer que eu tinha me furado com a agulha, que eu tinha me lembrado já, né? Aí eu com medo de falar, eu não falei. Eu falei, eu não sei o que foi isso não. De repente eu fiquei com o dedo assim. Aí ela falou, meu Deus. Aí a gente tá esperando o ônibus. Vocês estão esperando o ônibus? A gente sim. Aí, não sei, não, vocês não vão de ônibus não. Elas parou um táxi, colocou a gente dentro. Entrou também, né? Deixou a gente na frente do hospital. O Hospital Santa Elisa, lá em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. O nome do hospital era Santa Elisa. Ela deixou a gente na frente do Santa Elisa e deu tchau, desejou, desejou boa sorte para mim e foi embora. Quando o médico veio me atender, ele viu minha mão, meu braço parado, né? O meu braço já estava parado. E o dedo estava enorme e preto. Quando o médico olhou, ele falou, isso aí já faz mais de 3 dias, né? E o que foi que você se machucou-se com o quê? Aí eu falei para ele que eu tinha me furado com a agulha. Mas eu estava com medo de dizer que tinha sido há mais de 3 dias. Fazia 4 dias já. Ele disse, isso aí já faz mais de 3 dias, não é? Eu disse, não, foi hoje. Ele disse, aí não tem como ter sido hoje. Olha, se você demorasse mais um pouco para vir, aí ele fez assim para mim. Na garganta dele eu comecei a chorar. Aí ele disse que eu ia cortar metade do meu braço, porque a grenguena já estava no dedo, já estava descendo pro meu braço, né? O meu braço estava duro já. Aí eles me deram uma injeção para dor lá. Eu desmaiei, fiquei uns minutos lá desmaiada. Aí depois voltei, eles me deram a tetânica e passaram 6 a tetânica para me tomar. De mês em mês eu tomar uma, passar 6 meses, todo mês tomar uma. E 6 litros de soro para limpar meu sangue, né? O soro, a tetânica, eu tomei. O soro eu não tomei porque quando minha mãe foi no posto cá a receita, para as pessoas lerem lá, né, como é que dava o soro, as pessoas não conseguiam entender a letra do médico. A gente não entende, não entendendo essa letra, ninguém entendeu, ninguém conseguia saber como é que dava o soro, como é que era, quanto tempo era. As pessoas não conseguiram saber. Então, o soro, eu não tomei o soro. Então, eu fiquei com problema no meu sangue. Toda vez que eu me machucava com um garfo, uma faca, qualquer coisa que eu me furava, qualquer coisa, pronto. Eu já ficava com frio, febre, dor de cabeça. Aí arriava. Aí foi quando a minha mãe pediu a Deus para Deus limpar meu sangue. Aí a gente começou a orar para Deus limpar meu sangue. Aí foi quando Deus me curou do meu sangue também. Aí hoje eu não tenho mais nada. Mas eu fiquei com isso ainda. Mas ou eu ia morrer, ou eu ia ficar sem meu braço, né?
Mas Deus não deixou acontecer nada. Como ele falou que ele ia dar vitória, né? E ele deu mesmo. Eu só fiquei só com um pouco de problema no sangue, mas depois ele também limpou meu sangue. Porque Deus é assim. Quando ele faz bem feito, né? Eu tô aqui hoje para contar essa história. Acho que fui inimigo, né? Com raiva, porque eu não quis comer aquele manjar, naquele manjar lá que tava na mesa, eu não quis comer, né? Eu não ia comer aquilo lá, né? Nem se não fosse, eu não comia, quanto mais sendo. E ele com raiva me feriu, mas ele não conseguiu acabar com a minha vida. O inimigo tem muita raiva de mim, sabe? Desde criança, ele tem muita raiva de mim. Quando eu era criança, eu orava e Deus atendia. Se eu orasse para um doente, Deus respondia, ele curava. Eu lembro que meu avôzinho, quando eu era criança, eu chamava as pessoas mais velhas de vô. E a gente morava no interior. Tinha um vozinho lá, que era o esposo da minha vozinha. Ele começou com soluço. Soluço daquele soluço que você não consegue nem respirar. Um soluço muito forte mesmo. Aí ele foi para o hospital, ficou internado, um tempo internado. Voltou para casa sem o soluço, né? Aí quando ele fazia um tempo que ele estava em casa, ele começou de novo, o soluço voltou. De novo. Ele ficou sabendo que eu orava e Deus respondia. Ele ficou zombando lá. Ai, vamos chamar a filha da tal para orar por mim. Ela não ora e Deus atende. Chama ela, vamos buscar ela para orar por mim. Eu quero ver se Deus vai responder, se Deus responder a oração dela mesmo. Zombando, né? Aí foram lá em casa me chamar, pedir para minha mãe me levar para orar por ele. Minha mãe foi comigo porque eu era menor, né? Eu era criança ainda. Eu acho que eu tinha mais ou menos 18 anos de idade. Mas minha mãe me levou. Minha mãe e meu pai me levou lá e eu orei por ele. Coloquei minha mãozinha na cabeça dele, orei por ele e o soluço sumiu. Nunca mais ele teve soluço. Deus curou ele do soluço depois que eu pedi. Quando minha mãe tinha um bebê, criança sempre tem de problema de dor de barriga, né? Como é que fala? Cólica. A minha mãe, de orar, né? Não, ela levava, pegava o meu irmãozinho, novinho, com dor de cólica, gritando, né? Levava para mim, me chamava Nice. Toma aí teu irmãozinho aí, ora por ele aí. E eu orava, colocava a mãozinha na barriga dele, da criança, né? E pedia a Deus e orava. E a criança dormia e nunca mais ela tinha dor de cólica. Sempre eu fiz isso, sempre Deus me atendia a minha oração. E eu também lembro que a gente ia para ensaio das crianças, que naquela época, na minha época de criança, tinha círculo de oração de criança, né? Na igreja. E eu fazia parte do círculo de oração, do conjunto de criança, que eu cantei em conjunto de criança. Às vezes a gente ia, e a tia que fazia o ciclo de oração e que dava ensaio pra gente, tinha muitos problemas de saúde, ela tinha problema de nervo, ela tinha muitos problemas, ela era muito doentinha, a tia Marlene. E eu lembro que às vezes tinha sábado que a gente ia, e a gente chegava lá, ela estava doente, passando mal. A gente chegava lá, a gente entrava lá, tia, a gente chegou, tia, ai, tia, vamos. A gente ia chamar ela para ir para a igreja. Ela estava lá, deitada. Ai, eu não vou não, vai dar para ter hoje não, vai ter hoje não, tô passando mal. Eu não estou bem não, estou com dor de cabeça. Eu dizia, a senhora vai sim. Vai ter ensaio e vai ter ciclo de oração sim, eu falava para ela. Eu juntava as crianças, eu era liderança, né? Eu juntava as crianças ajoelhadas ao redor da cama da tia. E a gente louvava, a gente lia. E eu pedia a Deus. Botava a mão nela e pedia a Deus. E Deus, quando era daqui a pouco, ela se levantava e ia à igreja. Dava o ciclo de oração, dava o ensaio da gente. E era uma benção. Sempre acontecia isso. Aí as minhas irmãs sempre falam que eu tinha dom de cura, dom de cura. Era nada, era só porque eu orava e Deus atendia. Não tinha dom de cura não. Se era, eu não sei, né? Deus é quem sabe.
mas sempre acontecia isso. E eu tô aqui para contar essa história. Boa noite, boa tarde, Pai do Senhor, tchau.